Bom dia, Jaqueline, bom dia, queridos amigos de São Gotardo e de todos que estão nos assistindo. Olha, um abraço, que Jesus nos abençoe, gratidão. Recebo o nosso abraço também e com certeza de todos que estão conectados com a gente nesse instante. Para nós é uma alegria muito grande ter você novamente, com as suas doces e sábias palavras, que assim, para nós é sempre uma alegria e nós ainda esperamos a alegria de te ter pessoalmente, porque a gente já te teve, né? Esse já é o segundo ou terceiro, né, nessa época que você está com a gente virtualmente, e Jesus há de nos proporcionar você pessoalmente com a gente numa próxima oportunidade, mas é muita alegria nos nossos corações de ter aqui, Eulália. A Eulália vai falar para nós hoje sobre o tema, né? Levanta-te e segue-me. Que Jesus te abençoe para que você seja sempre inspirada, como sempre é, né? Com muita sabedoria. Muito obrigada, É com você, Jaqueline. Eulália. Muito obrigada a todos os irmãos e irmãs do MESESG. Realmente, eu não conheço São Gotardo pessoalmente, mas eu recebo aqui energias tão doces, de uma natureza exuberante fora e dentro do coração de cada um. Esse poema que nos envolveu a alma lindamente, a prece, oh meu Deus, começar um domingo desse jeito é só para aqueles que têm absoluta certeza de que Jesus segue à frente do projeto de renovação da Terra e nós não queremos passar sem fazer a nossa parte, sem materializar o nosso quinhão de bem, de amor, deixar essa sementinha de luz cristã que é o Espiritismo, sem máculas, sem invenções da nossa parte, tão maravilhosamente, tão claramente nos oferece no edifício da codificação. Começamos a nossa fala deixando aqui um apelo a todos os espíritas. Conheçam a obra. Não dispensem ter em vossa casa como quem tem um grande e incomparável tesouro, toda a obra da codificação, incluindo a Revista Espírita. Hoje, baixamos em PDF. A FEB exerce o seu papel e disponibiliza toda a obra da codificação. No dia que o espírita realmente a estudar, será, sem dúvida nenhuma, aquele que vai deixar rastros de luz, que vai testemunhar Jesus sob qualquer circunstância. Nossas casas espíritas transbordarão fraternidade, porque finalmente entenderemos a grande finalidade do nosso grupamento. Nossa benfeitora espiritual, quando lhe rogamos trazer uma definição da casa espírita que chegasse aos corações, docemente nos respondeu: ah, minha filha, a casa espírita é o exato ponto onde o céu beija a terra. Não tem como definir melhor. Hoje, nos deram a oportunidade, envolta em confiança e que eu devolvo em gratidão, de abordar este belíssimo tema. Levanta-te e segue-me.
Obviamente, nós fomos buscar no Evangelho de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E também extraímos da obra de Amélia Rodrigues, que consideramos a grande poetisa do Evangelho e da vida de Jesus. Ninguém descreve com tamanha beleza as minúcias das passagens de Jesus, numa sequência de livros incomparáveis. Mas nós retiramos do livro Pelos Caminhos de Jesus, a lição 4, Glória da Vida. E ali vai apontando a condição de Lázaro, que vivia com suas irmãs Marta e Maria. Eles eram de Betânia. Betânia distava mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era um ponto de passagem contínua de Jesus. Para aqueles que veem em Jerusalém apenas o lugar onde Jesus padeceu, enganam-se. Quando falam do Monte das Oliveiras, que Jesus, após a última ceia, para lá tranquilamente se dirigiu, adentrou em horário em que naturalmente aquele local não permanecia aberto. Narra que ele deixa os discípulos e, como nos grandes momentos de Jesus, ele cita Pedro, João e Tiago no Getsêmani. O Getsêmani é um patamar intermediário no Monte das Oliveiras, entre a base e o cume, onde ficavam as moendas das azeitonas. Então, Jesus sobe ainda mais, vai orar. Se formos a André Luiz, exatamente no Evolução em Dois Mundos, seu capítulo 1, Fluido Cósmico, nós vemos que espíritos da categoria de Jesus são chamados Cristos. Chegaram ao mais alto grau de pureza e vivem numa comunhão indescritível com Deus. Pedro, João e Tiago presenciaram exatamente o momento da transfiguração, quando Jesus se permitiu ver na sua grandeza entre os espíritos de Moisés e Elias. No Monte das Oliveiras, quando se dirigiu mais para o alto para orar, Jesus estava nessa comunhão indescritível com o Pai. Fica quase impossível para nós, que estamos num patamar bem abaixo, como os discípulos ficaram, no patamar do trabalho árduo, quando as moendas espremem, trituram para extrair o azeite. Ou seja, estamos no patamar de despirmos-nos do caroço, das impurezas, para um dia, talvez, ou melhor, com absoluta certeza, podermos atingir essa comunhão indescritível com o Pai. Tirando essa explicação, nós voltamos à casa de Lázaro. Todas as vezes que Jesus fazia aquele trajeto, ele pernoitava na casa dos irmãos. Era uma extensão da sua família. Lázaro sofria de uma dermatose, de uma grave doença de pele, que não é uma lepra, mas que é extremamente grave.
que precisava todos os dias ser tratada, receber bálsamos, ser tamponada, ser cuidada, umedecida com os ungüentos, porque exalava muito mau cheiro. Logicamente, eles eram como irmãos de Jesus. Já na fase final, que antecedia o tormento e a crucificação, Jesus estava em Jerusalém e recebeu um mensageiro que as irmãs de Lázaro lhe enviaram, avisando-o que Lázaro morrera. No entanto, ele calmamente diz: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que ele seja glorificado Filho de Deus. Ora, ele afirma que para a cura do espírito, nós precisamos expurgar através do corpo, muitas vezes chagas dolorosas, para vestirmos a túnica nupcial ou lindamente revestirmos o nosso espírito de conquistas morais. Jesus não tem pressa. Quando ele retorna, as irmãs de Lázaro o aguardavam ansiosas. Maria fora da casa, desesperada, olhando o caminho. Já se passavam 4 dias e de repente Jesus surge. Claro, ele carreava uma multidão com ele. E entre essa multidão, muitos que arquitetavam e buscavam provas para condenar e eliminar Jesus. Estavam vinculados ao sinédrio, ao templo. Viam Jesus, junto com seus discípulos, como um bando muito perigoso, liderado por alguém que fazia transformações imediatas, que chamavam milagres. Mas, no entanto, deixara seu irmão Lázaro morrer. Não teve nenhuma pressa para acudir Lázaro antes da morte. E agora, se ele trouxesse Lázaro à vida, ficaria comprovado que tinha pacto com o demônio, e isso bastava para crucificá-lo. Ali estava aquele bando de hipócritas, misturados à multidão que amava Jesus. E qual não é a surpresa? Que Jesus, à distância do túmulo, pede que rolem a pedra e, ao invés de entrar, porque a multidão não poderia entrar, não veriam o que ele estaria fazendo lá dentro, daria asas a que pensasse que realmente um culto demoníaco se realizava. Do meio à frente da multidão, Jesus eleva o seu tom de voz e diz firme: Lázaro, levanta-te e anda. E imediatamente Lázaro ergueu-se, atingiu a parte externa do túmulo para espanto de todos, ainda envolto pelas faixas, pelos ungüentos normais com que envolviam os cadáveres. Ele foi arrancando primeiro que ele tapava os olhos. As irmãs deram um grito, elas que há pouco tinham reclamado com Jesus: como pudestes fazer isto conosco? Como pudestes nos abandonar em hora tão grave? Como permitistes que Lázaro morresse? Jesus sabia
Lázaro não havia morrido. Ele tinha o aspecto da doença e pela dor, pelo isolamento, porque poucos eram os que permaneciam ao seu lado, pelo cheiro que exalava, o odor pútrido, Lázaro deprimiu-se, estava fragilizado, era uma alma diferente. E Jesus sabia que ele estava passando por um fenômeno que hoje nós conhecemos. Então, ele não havia morrido. Quando Lázaro, envolto nesse estado de letargia, que é muito mais grave que a catalepsia, porque esta imobiliza parte do corpo, pode imobilizar uma grande parte do corpo. Mas a letargia baixa tanto as funções vitais que a aparência é de morte. O Livro dos Espíritos tem exatamente falando sobre letargia e catalepsia, e que vale muito a pena averiguarmos, compreendermos que Jesus, ao trazer Lázaro à vida, não o arrancara da morte efetiva, que esta não se consumara. Porque quando a morte envolve e desprende o espírito do corpo, não há retorno. Os últimos liames se desfazem. Nem Jesus poderia retroceder. Ele estaria ferindo as leis universais. E o mais importante, que poucos de nós refletem, os espíritos alçados ao mais alto grau de pureza, como Jesus, recebem a matéria mental de Deus, o pensamento de Deus, de onde se origina o fluido cósmico universal. Com ele, chamados os co-criadores em plano maior, eles modelam essa matéria mental, se assemelha à massa de modelagem que nossas crianças tanto gostam. Eles modelam planetas como Jesus arquitetou a Terra, desenhou-a em suas minúcias, cercado por uma pleiade de espíritos de alta envergadura, que podemos chamar-lhes ministros de Jesus, que estão presentes em toda a codificação. Por isso, nós precisamos compreender o que é que o grande arquiteto da Terra e seu ministério, qual foi a intenção e qual é a finalidade, quais são os recursos para então compreendermos o lugar que nos compete. Então, esses espíritos criam tudo, desenham planetas, sistemas solares, sóis, estrelas, galáxias. Mas percebam, tudo é material e tudo morre. Nosso Sol vai morrer daqui a 150 milhões de anos, então fiquemos tranquilos, por enquanto. Só Deus cria o princípio inteligente e a vida. Os cristos constroem as árvores, modelam as árvores, mas o princípio da vida que sustenta as árvores, só Deus é capaz de criar. Então, Jesus não teria como fazer Lázaro verdadeiramente ressuscitar, dar vida a um corpo que já havia morrido. Mas ele voltou do estado de letargia, as irmãs correram. Jesus disse: desenfaixai-o e deixai-o ir. Então, deixem que ele viva, porque elas cuidavam tanto que não o deixavam respirar. Então, deixem-o
fazer as suas escolhas. Deixem-no compreender as razões dessa doença. Deixem-no refletir sobre o que lhe acaba de acontecer. Uma dor muito grande e uma retomada da vida. E não é exatamente isso que Jesus nos permite a cada reencarnação? Quando rola a porta do mundo espiritual para o mundo material, e nós nos agasalhamos numa nova oportunidade, começando por um corpo físico que foi delineado com a mais ampla sabedoria e misericórdia. Quando vamos ao livro Missionários da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiências, que visitamos o Departamento de Planejamento Reencarnatório, que vemos aquelas imensas pranchetas onde esses espíritos especialistas na genética do mundo espiritual delineiam tijolo a tijolo como se faz um edifício, como um arquiteto, um engenheiro elabora a planta com cálculos precisos. Eles elaboram um edifício chamado corpo físico, com 75 trilhões de tijolinhos, mais ou menos, ou células, que correspondem ao campo vibratório de cada um de nós, que estão capacitadas para expurgar as nossas chagas morais. Quando perdermos todas as oportunidades de, através das nossas atitudes, em direção ao bem, nos reeducarmos, nos desprendermos da doença moral. E o que é que estamos fazendo? Somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo? Ou detratores do espiritismo? Não importa. A obrigação é conhecer profundamente o que seguimos ou o que combatemos. E se conhecermos a lógica incomparável que ela estabelece, vai nos dar ainda uma embaçada projeção da misericórdia de Deus, expressa através do nosso Jesus, com quem o Pai permanece em comunhão incomparável. Ele nos dá a oportunidade de, num novo cenário, ombrearmos com espíritos que diretamente estejam enovelados conosco, que sejam nossos credores ou nossos devedores, não importa, todos indistintamente viemos para restabelecer, reeducar e conviver até alcançarmos o patamar do amor. Se não for aqui, neste mundo de expiações e provas, não podemos tampouco dispensar todas as experiências que este mundo nos oferece para definitivamente compreendermos a evolução e aceitarmos que eu, como qualquer outro, temos sempre a oportunidade renovada de seguirmos adiante. Mas não é isso que nós vimos fazendo. E, infelizmente, nós precisamos dizer que não é isso que vimos fazendo mesmo nas fileiras do movimento espírita, do espiritismo na prática, porque no alicerce, no edifício da codificação, não há falhas. Não é Kardec, não é a ideia de um homem, embora
Hippolyte Léon, Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, é de uma inteligência exuberante, de um critério científico, de um padrão moral que nós nem conseguimos definir, mas não é obra dele. Ele apenas compilou, codificou, peneirou a essência e tirou todos os apêndices que traziam os trejeitos do médium, da cultura e do povo em que ele se encontrava, lembrando que está na introdução do Evangelho, no item 4, universalidade do ensino dos Espíritos, que essas mensagens foram recebidas em mais de 1000 lugares ao redor do mundo. Médiuns que nunca se viram, não tinham contato, e que, no entanto, receberam mensagens tratando do mesmo assunto, assinadas pelo mesmo Espírito, cuja essência era exatamente igual. Imaginem o trabalho de Kardec para nos facilitar a estrada. E o que é que nós fazemos? Nós vimos a reencarnação e achamos que sustentar o corpo, trazer para o corpo todas as alegrias, todos os enfeites, cumprir todos os desejos, é saber viver. Esse planejamento reencarnatório está sendo atirado ao ralo da iniquidade, da imoralidade. Porque, primeiro, os espíritas ainda não compreenderam que é impossível preparar um espírito para a travessia chamada reencarnação, sem lhes oferecer, nos primeiros anos de vida, a base sólida da moral. Essa moral que tem que ser oferecida pelos exemplos dos pais e dos mestres. Aqui no livro Pensamento e Vida, na sua lição 13, intitulada Filhos, Emmanuel nos traz uma grande e incomparável reflexão logo no seu primeiro parágrafo. Ele diz: nasce a criança trazendo patrimônio moral, que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Porém, com o corpo novo, ele ganha um HD de alta potência novo, que é o cérebro. E aí, com toda a sensibilidade do perispírito, canalizada apenas para 5 sentidos de expressão, por onde não vaza as sensações que nos eram comuns e que, na maioria das vezes, era de perseguição, era de culpa, de remorso. Revivíamos incessantemente as cenas dos nossos equívocos. Habitávamos, talvez, túmulos podres de moral, sediciados, submetidos por algozes que nos cobravam. Lembram do livro Libertação? Daquele capítulo em que é feito o julgamento da mulher que realizaram uma sucessão de abortos, e aquele tribunal de espíritos dedicados ao mal, para utilizá-la como instrumento, dizem que ela não passa de uma loba, e de uma forma hipnótica ela assume a forma perispiritual de uma loba, com todas as suas características de agressividade, para ser utilizada como instrumento de perturbação, de obsessão, a espíritos desvinculados ou vinculados ao corpo físico ainda. E aí Emmanuel segue dizendo: no entanto, embora traga suas características, o HD está zerado. Então, essas características ainda não passaram para aquele programa que grava o que vai ser usado durante a reencarnação instintivamente, que vai me caracterizar as reações
antes das reflexões. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a vida inteira. Lhe imprimirão, porque o que está registrado no cérebro é o instintivo. O instintivo pluga ao campo mental e traz as experiências naquela área para que nós aprendamos a lidar com elas. Se eu não encaminho meu filho para a evangelização, meu jovem para a evangelização, eu não estou lhes oferecendo uma renovação moral. Se eu sou o provedor e eu não me importo com as horas de carga de trabalho para ganhar mais, para morar melhor, para oferecer ao meu filho, aos meus filhos, o luxo, o conforto, garantir-lhes escolas caras, roupas de marca, porque eu acho que a minha função é essa, tão pequena, tão irrisória perante a grandeza de um espírito imortal. Uma função de provedor que, quando o corpo morrer, ela deixa de existir. Já de pai e mãe, nunca deixará. O Livro dos Espíritos, em sua questão 208, 209, e depois na 582, fala que a maternidade e a paternidade é uma missão que, se não for bem cumprida, dará aos filhos a condição muito maior de falência moral e nós seremos diretamente responsabilizados por isso. Então, se meu filho fizer uma escolha errada, a culpa é minha? Se você não lhe ofereceu o padrão moral, se você não lhe ofereceu os recursos do bem, se a contabilidade de tudo que você deu para o seu filho não deixar um saldo moral que lhe ofereça resistências morais para as adversidades da vida, sim, você terá falido na sua missão. Está lá no Livro dos Espíritos. E o que é que nós temos feito? Nós temos treinado pequenos gladiadores. Nós temos enviado à sociedade filhos que não aceitam não, que tem que ter todas as suas vontades satisfeitas, ou seja, eles nunca experimentaram uma adversidade. Quando você recebe um não, é do ser humano, é do instinto, que você vá procurar outra saída. Se você nunca recebeu um não, você nunca experimentou, no dia que a sua vontade não for feita, você se entrega aos vícios do passado. Que vícios são esses? Olhe seus filhos, seus bebezinhos lindos. Vá ao Consolador, pergunta 109, onde Emmanuel nos coloca que nos primeiros 7 anos de vida, o espírito ainda está se adaptando à reencarnação e ao novo instrumento, que é o corpo físico. Quando enviamos os nossos filhos para a pré-escola, para o berçário, qual é a preocupação da mãe? O amigo espirra, ele volta para casa com gripe. Por quê? Porque ele não tem resistência, ele não tem imunidade. O que nós não sabemos, e que além de estar nessa pergunta, está também no capítulo 13, Reencarnação do Missionários da Luz, que trata do retorno do Segismundo, que essa imunidade tem a ver com a identidade espiritual de cada um de nós, que com o fluido vital próprio, porque até os 7 anos de vida nós recebemos uma grande carga de energia da nossa mãe, então isso prepondera em nós, forma o nosso sistema imunológico ou a nossa resistência às doenças, que está diretamente ligado com as nossas resistências morais.
esse programa de formatação do sangue em todos os seus departamentos vai finalizar em torno dos 7 anos de idade, e a partir de então, aquilo que eu não substituí por uma matéria boa, vai permitir que vaze todas as más inclinações do espírito, que ele ainda não conseguiu vencer. Aí ficam aquelas crianças que parecem reizinhos, ele manda e todo mundo tem que obedecer. E ele pensa que o mundo vai lhe obedecer. Mas há no mundo, porque é de expiações e provas, e nós, espíritos imperfeitos, uma grande parcela de espíritos que não venceram, que não querem vencer as suas más inclinações, e outros totalmente devotados ao mal e ao Cristo, mas que o amor e a misericórdia infinita do Cristo ainda assim lhes propicia a oportunidade de reencarnar e renovar-se moralmente. É o levanta-te e anda, ou levanta-te, anda e segue-me. Então, anda em luta com as tuas próprias deficiências, caminha mesmo assim. Cuida para não ficares estacionado, como morto dentro de um sepulcro. Para andar e seguir Jesus não é fácil, mas também não é impossível. Nós falamos da pergunta 919, em que Santo Agostinho, um dos espíritos da codificação, nos fala da importância do conhece-te a ti mesmo. Mas a pergunta 909, ela é mais funda, porque Jesus diz assim: se eu vim para um corpo material que restringe toda a minha sensibilidade, que me atira a um apagamento da memória, mas não é apagamento, a memória é intocável, ela apenas não transborda para o corpo físico. Porque se isso fosse possível, nós traríamos o corpo coberto de chagas, como de Lázaro. Não sustentaríamos a saúde do corpo, não suportaríamos as dores, não teríamos oportunidade de viver um longo período que, por mais longo seja, a pergunta 921 diz que é um pernoite numa rude estalagem. Percebam que lindo. E a 909, então, Kardec questiona: mas é possível nós domarmos as nossas más inclinações, mesmo abrigados no corpo físico, com esquecimento de tudo que aprendemos, como se o que aprendemos fosse em maior número bem exercitado do que o mal, que nos seduz e ilude? E os espíritos respondem: ó, sim, é possível, e às vezes com muito pouco esforço. Muito pouco esforço. Ah, como não tendes vos esforçado para domar as más inclinações. E a gente reclama. Como assim? Eles não estão no nosso lugar. Como é que eles dizem que é com muito pouco esforço? Aí eu convido vocês a ir à pergunta 893. Quando Kardec inquire os espíritos, como é que a gente consegue conquistar virtude? Porque eu falo, aquele homem, aquela mulher tem virtudes, é virtuoso. A gente já imagina um santo, um espírito de alta envergadura. Mas a resposta dos espíritos, mais uma vez, é surpreendente. Ela diz: todas as vezes que resistes a uma má inclinação, só por isso já conquistaste virtude. Então, realmente, como o espiritismo é matemática, exige raciocínio, então se eu resistir a uma má inclinação e adquirir virtude, é realmente com muito menos esforço do que a gente imaginava. Percebam como
o livro dos Espíritos e toda a obra da codificação ilumina as nossas almas. Porque achamos que somos provedores, porque achamos que os nossos filhos têm que ser os melhores, eles têm que estar sempre em destaque. Nós vamos mimando-os com coisas e deixando com que as suas chagas morais cresçam como as de Lázaro, e que eles entrem numa espécie de letargia moral. Então, hoje, é normal, é comum o adolescente fumar, o adolescente ir para a balada, a criança entrando na adolescência saber tudo sobre vícios, sobre sexo. Ele ainda está se adaptando à reencarnação. O cérebro não está plenamente capacitado para imprimir. É uma impressora sem cartucho de tinta ou com cartucho quase se extinguindo. E aí nós jogamos um monte de informações que ele não consegue interpretar, mas nós, o exemplo que nós damos é de que lazer é prazer, e prazer é beber, é escutar músicas que são verdadeiros tratados de hipnose ao mal, que tem palavras chulas, viciosas. Nós vamos a shows em que as pessoas estão quase nuas e chamamos aquilo de arte. Achamos natural ter 2, 3 namorados, relacionar-se com um e com outro, beijar todo mundo, ir para as baladas, não controlar os filhos no horário de retorno, porque eles precisam aprender a ser independentes, porque parece que eles nos incomodam e nós queremos logo nos livrar de ter cuidado e responsabilidade com eles. Porque enquanto temos, nós estamos renunciando a muita coisa na nossa vida. Mas é um empreendimento incomparável. Nada na Terra se assemelha ao investimento que fazemos, mesmo ao preço da renúncia de muita coisa, ao padrão moral dos nossos filhos. Pelo contrário, hoje nós temos pais que se assemelham aos filhos, se vestem como adolescentes, vão para as baladas como adolescentes, experimentam tudo porque eles acham que nós não podemos dizer que não gostamos daquilo que não provamos. Então, experimento todos os tipos de bebidas, todos os tipos de alucinógenos, todos os tipos de relacionamentos, comercializam as paixões, criam relação com amigos dos seus filhos, desmoralizam-se. E não vem nada demais, porque todo mundo faz. Mas a pergunta é, o que é que Jesus pensa disso? O que é que Jesus, se eu pedisse para que ele analisasse e me orientasse sobre a escolha, o que é que ele diria para mim? Sabem aquele momento em que a multidão recorria a Jesus? Completamente estropiada, eram cegos, coxos, leprosos, mudos, endemoniados. Quando eles chegavam a Jesus, eles pediam, cura-me, Senhor. Jesus estendia as mãos e com a sua grandeza moral e, obviamente, com os fluidos bebidos da fonte do Pai, da mais alta pureza, ele jorrava uma energia ao perispírito que lhe dava vida nova, arrancava do sepulcro. Por que do sepulcro? Porque aquela doença era consequência de escolhas indevidas. Óbvio. Não tinha sido trabalhado no período que antecedia o momento em que não tem mais jeito, expurga no corpo.
Jesus sabia, quando estava no corpo, que aquele espírito não trabalhara essa condição antes dela atingir o corpo. Mas o que é que Jesus dizia? A tua fé te curou. Ah, então eram homens de muita fé. Não. Jesus dizia assim, avalia por que é que tu me buscastes. Porque neste momento eu te dei o que é possível. E aí a célebre frase que nós esquecemos. Vai e não tornes a pecar. Embutido que hoje o Espiritismo clareou e nós não sabemos, nós continuamos arraigados lá atrás, esperando que Jesus passe, porque hoje nós nem queremos ir atrás de Jesus, como aquela multidão. Nós queremos que Jesus passe. E que se a multidão chegar, ele olhe no meio da multidão e diga, ô Eulália, vem aqui porque você é muito especial. Ô fulano, vem aqui. Nós estamos na lei do menor esforço, porque as nossas energias estão todas voltadas para as conquistas materiais, para os prazeres da matéria. Porque queremos aproveitar a vida. Ela pode ser tão curta, não é? A pandemia disse para nós, sabe que você podia ter morrido de uma hora para outra? Nem se despediria da sua família. E nós não nos despedimos de muitos amores e não aprendemos a lição. Porque voltamos e dissemos, se vem outra pandemia e nessa eu vou, então deixa eu aproveitar a vida. Então aproveite, faça o bem, estude o espiritismo, pare de acreditar que o espiritismo é só aquele tantinho que você vê dentro da casa espírita, falando como bom mineiro. Quer assistir evangelho, tomar passe, ou se você já é um trabalhador, ir ao centro, né, 2 ou 3 vezes por semana. O que é isso durante tantas horas que a semana tem? Ser cristão é agir segundo a moral do Cristo fora do centro espírita. Aí sim você é um trabalhador do Cristo. E aí fica a pergunta, você é um trabalhador do Cristo? Você age sob a luz do Cristo lá fora da casa espírita? Com a família que foi para onde a pandemia nos mandou primeiro, porque não estávamos fazendo o trabalho direito, éramos muito bonzinhos lá fora, era o nosso cartão de visita, mas o fundo do alforje só tinha sujeira. O nosso era um túmulo caiado por fora, dentro cheio de podridão. Por isso, grande número de comunicações nas reuniões mediúnicas dizem hipócritas, porque somos muito bonzinhos dentro do centro espírita, mas Deus nos livre que alguém que vai ao centro nos conheça fora dele. Somos podridão. É Jesus nos chamando do túmulo das nossas deficiências morais. O que é que você chama uma menina de 11, 12 anos que você veste como uma mulher, que vai para uma mesa de cirurgia fazer implante de silicone nos seios, se não um apelo à sensualidade e quase que um estancar às portas da prostituição? Do que é que esse espírito está se recuperando? Isso não é gozar a infância, a adolescência. Isso é destampar o que Jesus e os benfeitores espirituais, analisando profundamente, tinham todo cuidado de não destampar, para que quando a sexualidade viesse de forma natural, ela tivesse já angariado todo o exemplo moral dos pais. Exemplo moral. Não é definição, não é ordem, não é o falar, é o agir. Os filhos olham para nós há 30 anos no centro espírita e nós somos os mesmos. O que eles vão fazer no centro? Aí a gente diz, nossa evangelização, nossa mocidade está vazia. Ah, tem que mudar alguma coisa no espiritismo para atrair os jovens. É verdade. Tem que mudar a conduta dos espíritas. Nós temos que colocar em prática o que aprendemos. E se tivermos colocado em prática só 10% do que aprendemos, nós seríamos
muito diferentes do que somos hoje. Eu me recordo, claro que não vou citar onde, uma casa espírita muito grande que visitei, e que o presidente, como em todo lugar, e é natural, fez questão de nos mostrar todas as dependências e tarefas da casa. E aí ele chegou numa das muitas salas de evangelização infantil, onde seu filho de 6 para 7 anos frequentava, claro, ele escolheu aquela sala. E cheio de orgulho, tadinho, cheio de orgulho, ele apontou todas as crianças e apresentou-me o filho. E não era só eu que estava com ele, várias pessoas. E aí chamou o menino e disse: filho, diz para a tia Eulália como você gosta de vir à evangelização, como você não falta um dia de evangelização. Você ama a evangelização, não ama? O menino, com a natureza espontânea da criança, disse: não, pai, eu não falto mesmo, eu quero vir sempre, porque aqui é o único lugar que eu consigo viver com um pai bom e amoroso, porque eu não aguento mais o que você é lá em casa. Que eu quero convencer meu filho ou meu jovem de que vale a pena o centro espírita, se o que me compete, que é imprimir à chapa cerebral exemplos dignos de moral, e eu não estou fazendo. E aí é óbvio, os meus filhos, sem uma contabilidade positiva, já que nada que fala ao espírito vale a pena ou surte resultados, ele cai no que aparentemente faz com que ele goze a vida imediatamente. Vícios morais, dependência química, sexualidade desregrada, prostituição infanto-juvenil e suicídio. Pais espíritas, nós seremos responsabilizados por aquilo que não dermos aos nossos filhos. Seremos responsabilizados por não desenfaixá-los com o nosso bom exemplo dos maus pendores, dos vícios que eles trazem no arquivo do passado. Nós seremos responsáveis por não tirar-lhes as faixas da podridão e deixá-los andar num caminho seguro, onde naturalmente irão concluir que o melhor caminho é seguir Jesus. Se você que é pai, que é mestre, não prova que vale a pena seguir Jesus e que o Espiritismo é o meio seguro de compreender, você está naquela multidão que escolheu entre Barrabás e Jesus. Quando Pilatos lavou as mãos, porque o feriado do Pentecostes que vinha permitia que as autoridades libertassem um prisioneiro. Você já se perguntou por que a multidão não escolheu Jesus? Pilatos lavou as mãos. Porque nós não estávamos prontos para nos desvestirmos do homem velho e compreender os exemplos que nos deixava. Não saímos da zona de conforto porque nós não libertamos um ladrão. Nós não libertamos um criminoso. Ao libertar Barrabás, nós libertamos todos os vícios para que, sendo viciosos, nós nos considerássemos normais. Hoje não. Hoje a multidão constituída pelos espíritas tem que ter coragem de libertar e seguir, com certeza, o nosso Jesus. Muita gratidão. Um grande, lindo dia de Messesde e muita paz a todos. Eulália, querida, como sempre, mais uma vez, quanta luz nos nossos corações.
Você não imagina a quantidade de comentários de pessoas felizes em poder te ouvir e assim, e desejosos de te conhecerem também pessoalmente. Então, assim, receba esse abraço de todos nós. E que Jesus nos ajude, né, Eulália, a agirmos como verdadeiros cristãos fora da casa espírita, porque na casa espírita todos nós somos cristãos muito bons, né? A nossa dificuldade é sermos cristãos fora da casa espírita, né? Muito bem lembrado pelas suas palavras. Gratidão. Um feliz dia. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.